Capítulo 14, versículo 15, o ponto 3, o sacrifício no templo na grande tribulação. Continuando aquela leitura de Ezequiel 37, 38 e 39. Então veja, na segunda metade da grande tribulação, os israelitas que ainda não crerem em Jesus como Salvador estarão praticando o sacrifício de animais. Apesar de ainda não aceitarem Jesus Cristo como Salvador, percebemos que existe uma relação de Deus com esse povo. Nos dias do Novo Testamento, é dito que o sumo sacerdote profetizou, mesmo eles não estando, vamos assim dizer, em comunhão com Deus, não estarem reconhecendo Jesus Cristo. João capítulo 11, versículos 50 e 51 diz: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. É uma incógnita de uma certa maneira, né? Porque nós vemos que os sacerdotes, sumos sacerdotes, estavam envolvidos em mentiras, tudo, né? Mas uma certa relação Deus ainda tinha com eles, porque algum compromisso eles tinham com a Tanakh, com o Antigo Testamento. O comentário prossegue. Prosseguindo na harmonia da profecia de Ezequiel com o Apocalipse, observamos que o capítulo 39 falava do inimigo de Israel, que é uma referência ao anticristo e ao seu exército na segunda metade da grande tribulação. Tá ok? Ou seja, então o Gog de Ezequiel, ele é o exército do anticristo. Agora vamos para o capítulo 40. O capítulo 40 inicia uma descrição da reconstrução do templo. Então, o que o capítulo 40 está tratando? Está tratando ainda da grande tribulação, quando o templo está sendo construído. Provavelmente na grande tribulação, ou talvez até um pouco antes da grande tribulação, mas ele está dizendo as medidas desse templo, como ele está sendo construído. Primeiro aparece um homem com a missão de determinar as medidas do templo. Veja, Ezequiel 40, versículo 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. O ato de medir o templo significa proteção. João também viu o templo sendo medido. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Bom, a profecia de Ezequiel, fazendo um paralelo aqui com o Apocalipse 11, quando iniciou a descrição das duas testemunhas. Por isso eu disse que o templo ou foi construído bem no começo da grande tribulação, ou até um pouco antes da grande tribulação. O grande enigma do templo da visão de Ezequiel é o fato dele apresentar a existência de sacrifício de animais. Veja, ainda no capítulo 40, versículos 38 e 39. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Então, claramente, está falando de sacrifício no templo. Agora, a questão qual é? Esse sacrifício aqui está ocorrendo na grande tribulação ou no milênio? Bom, todos os comentários que eu vejo, as pessoas colocam no milênio. No meu entender, ocorre na grande tribulação. O comentário prossegue. As referências ao sacrifício aparecem, nos seguintes textos. Ezequiel 40, 38 até o 43, vocês podem ler. 43, 18 a 27, 45, 18 a 25 e 46, 1 a 24. Todos eles estão falando do templo e estão falando do sacrifício. O comentário prossegue. Alguns intérpretes defendem que este sacrifício ocorrerá durante o milênio, o que não pode ser aceito,
visto que o culto de Israel durante o milênio será semelhante ao culto prestado pela igreja hoje. No capítulo 44, observamos Deus repreendendo Israel pelos seus erros na administração do culto. Observe: e não guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Ou seja, eles faziam o que eles queriam do culto. Inclusive, durante a grande tribulação, eles não vão estar fazendo o sacrifício corretamente. Por exemplo, vocês viram que eu procuro sempre usar o nome de Deus, Yahvé, porque esse nome ele tem um significado especial, tá ok? Mas os israelitas, eles abandonaram o uso desse nome. Eles dizem que é impronunciável. Não é verdade. Nós não temos como saber, no caso, 3.500 anos atrás, 3.400 anos atrás, como era a pronúncia, porque os idiomas mudam. Mas você tem os caracteres, os sons básicos, e você consegue pronunciar. Yahvé, isso é o mais provável. Não justifica você abandonar o nome. Seria o mesmo que nós abandonarmos o nome Jesus. E essa prática judaica, ela é errada, muito errada. Eles nunca deveriam abandonar o nome Yahvé. E essa prática nasceu no período que eles estão desviados. Eu vejo teólogos, intérpretes, pessoas comentando sobre a história de Israel e exaltando. É um nome tão santo que eles nem pronunciam. Que coisa horrível. O nome Jesus também é santo. E se nós não pronunciarmos, nós vamos cometer um erro grave. Nós vamos ser prejudicados espiritualmente. Porque em meu nome fareis esses sinais, disse Jesus. Então, o nome de Yahvé também é importante para Israel. Uma das coisas que eles precisarão restaurar, que certamente Moisés e Elias, considerando serem ele as duas testemunhas, restaurarão, será o uso do nome de Deus. Porque Jesus Cristo disse que Elias virá e restaurará todas as coisas. E Amós havia profetizado que eles abandonariam o nome de Deus. Eles fizeram isso e consideram isso bonito, e os cristãos evangélicos também acham isso bonito. Isso está errado. Então, eles têm diversos erros, na prática do culto. Deus está repreendendo eles. Então, capítulo 44 está acontecendo quando? Na grande tribulação. Não é no milênio. O comentário prossegue. O maior erro dos israelitas, razão dessa repreensão, será a aliança com o anticristo. Combinando Ezequiel com o Apocalipse 14, percebemos uma tentativa de restaurar o culto durante a grande tribulação. Neste período, o sacrifício de animais ainda ocorrerá. Todo este culto e sacrifício de animais parece ser prestado ainda na grande tribulação. O sacrifício e a oferta de manjares foram interrompidos pelo anticristo, mas após a aliança ser rompida, eles serão retomados. Até este ponto, parece que os israelitas ainda estão na segunda metade da grande tribulação. Eles fazem sacrifício, mas não podem entrar no Santo dos Santos, pois está contaminado pela abominação desoladora implantada pelo anticristo na metade da grande tribulação. Como eu disse, o culto deve estar centralizado ali no altar dos holocaustos. A purificação do Santo dos Santos acontecerá 2.300 tardes e manhãs após a contaminação. Aqui eu não entrei nesse detalhe porque nós já comentamos sobre essas 2.300 tardes e manhãs. Vocês podem pegar nos vídeos anteriores. Bom, então eu mostrei para vocês que até o capítulo 46 falava do sacrifício de animais, né? Tá ok? A última referência de sacrifício de animais era o capítulo 46, versículos 1 a 24. Agora veja, prosseguindo nessa sequência, o capítulo 47 parece descrever Israel convertido a Jesus Cristo, abençoando todas as nações durante o milênio. E agora não fala mais de sacrifício de animais. Você pode procurar em Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo,
desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então, esse é o processo de conversão. O templo futuro estará voltado para o Oriente, o lugar onde nasce o sol, né, para simbolizar a chegada do sol da justiça, que é Jesus. Ou o lugar do nascer do sol, né? No capítulo 48, Ezequiel vê as tribos organizadas nas suas heranças e conclui com o nome que será dado à cidade de Jerusalém, no momento que dela fluir águas que sararão as nações. O seu nome será O Senhor está ali, em hebraico, Yavé Shamá. Após essa conversão de Israel, descrita nos capítulos 47 e 48, não haverá mais sacrifício de animais. No milênio, Israel receberá Jesus Cristo como sacrifício perfeito. Logo, Israel não praticará mais o sacrifício de animais.